no Congresso estão discutindo isso no momento errado. Toda vez que tem um grande crime, um grande acontecimento na área criminal, a opinião pública se movimenta e vem o Congresso e tenta dar uma resposta em cima da hora. E essas respostas em cima da hora, elas tendem a ser exageradas, fora do que devia ser. Então, realmente, saidinhas tem problemas assim de crimes hediondos, pessoas com crimes muito com fichas muito sujas não deviam sair. Você pode até rever alguma coisa. Agora, acabar com a saidinha, como estão propondo no Congresso alguns setores, é perigosíssimo, né? A senhora se lembra de algum outro caso de crimes que criaram leis exageradas e que tiveram, por causa disso, porque foram no afã do momento? A maior parte da nossa legislação. A gente tem várias. Um exemplo é a lei de organização criminosa. Ela foi uma lei a que definiu a organização criminosa e aplicou o Instituto da Delação, por exemplo, que a gente teve ali uma aplicação de maneira desmedida na Lava Jato. Esse é um exemplo. E outras, porque, infelizmente, no meu ponto de vista, né, seria infelizmente, o Congresso, eles se utilizam também dessas pautas, dessas informações corriqueiras e de grande repercussão para também se promover, né? Então, o senador, o deputado que acaba tomando frente ali de determinada situação, ele faz isso também por conta de uma opinião pública ali, para atender, claro, um eleitorado, mas por óbvio, porque também eles não são, e nem tem que ser, na minha opinião, especialistas do assunto, né? Não são eles que estão ali tratando, mas eles estão tratando sobre política criminal. Eles não são especialistas, mas eles estão tratando sobre política criminal. Então, eles deveriam, por óbvio, essas pessoas que estão ali representando a população, elas precisam entender sobre o que elas estão aplicando, porque eles que vão legislar, né? Essa é a verdade. Então, É. precisamos Com aí o de agravante de que o melhor. Congresso, nesse momento, está com um desenho extremamente conservador, né? E aí acaba embarcando nesse tipo de atitude conservadora. Esse projeto tem o Flávio Bolsonaro, esse projeto de saidinha tem o Flávio Bolsonaro por trás dele. Quer dizer, é extemporâneo e exagerado para o que de fato tem que ser resolvido e sem se ouvir criminalistas que pensam diferentes, como a professora que pensa de uma maneira diferente. Você tem que ressocializar as pessoas. Agora, se a senhora tivesse que sugerir que tipo de crime, de atuação criminosa deveria ser retirada dessa possibilidade de saidinha, porque vai ser mexido a saidinha. A impressão que eu tenho lá no Congresso é de que, por causa dessa definição, desse quadro do Congresso conservador, eles vão mexer. Que tipo de mexida é possível fazer para evitar que pessoas desse tipo se aproveitem de uma saidinha e cometam crimes? Como eu disse, existem alguns requisitos que esses presos eles precisam preencher para que eles façam jus ao benefício dessa saidinha e de outras que acontecem ao longo do ano. Na minha opinião, obviamente que deveria e existe um filtro, mas como todo o sistema, ele muitas vezes ele é falho e acaba acontecendo de uma pessoa que está em um nível maior de periculosidade, digamos assim, ela tem alcançado esse direito. Mas a gente também não pode excluir essas pessoas, porque mesmo um preso, e claro, aqui eu estou falando de maneira genérica, eu não vou tratar sobre o caso que aconteceu especificamente do PM que foi assassinado, até porque eu desconheço quem é o criminoso, né, que o matou. Mas, na minha opinião,
a gente tem que ressocializar mesmo a pessoa de extrema periculosidade. Claro que eu não estou dizendo que um grande, por exemplo, narcotraficante vai ter a saidinha de Natal, não é isso. Mas a gente precisa, obviamente, estabelecer um sistema para que mesmo aquele cara ou aquela mulher que cometeu um crime hediondo, para que um dia essa pessoa possa voltar à sociedade, porque o Brasil, a gente não tem pena perpétua de prisão. A gente não tem pena de morte, mas infelizmente, muitas vezes é isso que a gente pratica, porque a gente trancafiar essas pessoas no sistema prisional que a gente tem hoje, isso é pior do que estabelecer uma pena de morte, na minha opinião, porque essas pessoas, elas vivem ali em situações degradantes, elas são, de fato, dejetos da sociedade. Então, eu acho que medidas mais eficazes, talvez, para melhorar o sistema prisional no Brasil, seja a revisão de prisões preventivas, por exemplo, esse excesso de tratar sobre a punibilidade no Brasil, a gente tratar o cara que consome droga ou que é aviãozinho como traficante, que a gente sabe que a maior parte dos presos no Brasil são por tráfico de drogas, a gente tratar delitos de menor potencial ofensivo com pena de prisão, então a pessoa que comete um furto de algo de pequeno valor, ela ser colocada ali junto com outras pessoas que praticam delitos mais graves, isso é muito ruim. Então, a gente precisa, claro, de uma reforma geral dentro do nosso sistema prisional e sistema de justiça. Mas isso a gente também precisa de um avanço aqui, claro, de toda uma sociedade. Infelizmente, Exato. me parece que o Brasil, a gente não está pronto para isso ainda. Porque a gente só acha que a justiça funciona quando a gente vê a pessoa atrás das grades. E não é assim. É, e muitas vezes quando a pessoa é preta e pobre, né? Porque se for de outro perfil, ela não merece, coitada, né? Ela não deveria estar ali, como a gente viu muita gente defendendo, por exemplo, os golpistas que foram presos no dia 8 de janeiro, né? Porque não se enquadram no perfil que eles consideram o criminoso padrão, né? Aquele perfil padrão. E é chavão falar, né, Marcela, mas as penitenciárias são universidades do crime, porque muitas vezes entra lá uma pessoa que roubou algo para comer ou para vender para conseguir dinheiro para se alimentar. É um crime, logicamente, mas ela é levada diretamente para a penitenciária, a esse encarceramento em massa que você mencionou, e a pessoa lá tem contato com grandes criminosos, né? Pessoas que já estão aliciadas por facções criminosas, que também levam esses pequenos criminosos para facções, alimentam essa indústria do crime. Quer dizer, é uma fábrica mesmo de criminosos no modelo atual, né? É isso mesmo, você falou tudo. A gente pune, eu sempre gosto de falar, a gente pune muito no Brasil e pune muito mal. Essa é a verdade, porque o nosso sistema penal, ele é seletivo, ele pune pessoas pobres e pretas, majoritariamente. A gente pune muito delitos de menor potencial ofensivo, digamos assim. Então, a gente prende ali os traficantes que não são traficantes, que muitas vezes são usuários, ou que são aliciados do crime organizado. A gente prende pessoas preventivamente, então, e o que eu quero dizer com isso? Sem elas terem, de fato, respondido pelo processo penal como um todo, a gente tem prisões ali exacerbadas nesses casos, em que se prende preventivamente, antes que a pessoa tenha uma sentença penal, de fato, condenatória. Então, a gente pune muito mal. Essa é a verdade. A gente precisava de algo que fosse mais... sempre, quando eu falo disso, me parece bastante utópico, mas a gente precisava de algo que fosse muito mais eficaz, e a gente precisa revisar muitos lugares da nossa legislação,